continuando, a nossa coelhinha ficou assim. Eu coloquei essas pérolazinhas e esse lacinho. Depois eu mostro mais detalhes. E agora nós vamos fazer o nosso coelhinho. Aqui estão todas as partezinhas dele. E nós vamos agora confeccionar a roupinha dele. Aí eu vou mostrar aqui para vocês todos os moldes certinho. E vamos começar mostrando aqui o tecidinho que eu escolhi. Aqui são os moldes. Aqui é o moldezinho da calça, que é o primeiro que a gente vai... Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Aí aqui eu escolhi o tecidinho, tá vendo? O mesmo tecido da roupinha dela é a roupinha dele. Só que a dela é rosinha, a dele eu peguei no verde, mas é a mesma estampa do coelhinho. Aí aqui nós vamos colocar o molde e passar pro tecido, né? Esse molde eu vou disponibilizar pra vocês depois. Porque, como eu falei no vídeo anterior, fui eu que criei. Então, eu vou arrumar ele bonitinho para poder disponibilizar para vocês. Mas, vocês vão colocar o molde em cima e riscar, deixando sempre a margenzinha de costura. Aqui é o franzidinho, então ele vai ser um pedaço maior de tecido, porque nós vamos franzir. Porque eu quis colocar esse detalhezinho que eu achei que ia ficar mais bonitinho na roupa do que ficar apenas liso. Então, nós vamos ter que tirar um pedaço maior com a margem de costura e depois fazer as marcações certinhas e pra virar, tá vendo? Desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Parece difícil, mas não é. Aí vai virar assim pra ficar com esse vincozinho na calça dele que eu achei que ficaria bem mais bonitinho. Eu fiz vários testes até chegar nesse modelinho que foi o que eu achei que ficou melhor. E aí ele fica assim. Mas com o molde, ó, tá vendo? Os dois ficam do mesmo tamanho depois do vincozinho e fica tudo certinho. Aí, o que que eu fiz? Eu dei uma passadinha no ferro. Antes de riscar, eu fiz só a marcação das preguinhas e passei com o ferro para fazer o vinco para ficar assim, para facilitar na hora de costura e depois eu passei o restante do molde. Mas se vocês não quiserem usar o ferro, pode fazer com aquela espátulazinha também que dá super certo. Aqui são o quê? Aqui são as alcinhas, porque ele vai estar com uma jardineira. Eu quis fazer uma jardineirazinha para ele. Então, nós vamos pegar o pedaço de tecido, dobrar do avesso e vamos riscar o molde. Desse jeito que eu tô mostrando assim, ó. Deixando sempre a margenzinha para costura, tá? E vamos fazer isso nas duas alcinhas. É só repetir o mesmo processo. Colocar ali, marcar e tirar. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês que a gente vai usar um botãozinho. Tá vendo? Eu peguei um botãozinho laranja combinando com o detalhe da roupinha. E a gente vai colocar ali naquela alcinha pra poder costurar ele ali, né? Pra dar um charminho a mais. E agora nós vamos marcar aqui, ó. Vamos pegar um pedacinho de tecido e fazer essa marcaçãozinha aqui. Que essa vai ser a parte de cima da jardineira. Que a jardineira tem aquela partezinha embaixo, né? E tem um pedacinho que sobe para poder prender as alcinhas. Então, vai ser esse pedacinho aqui. E aí, a parte da jardineira tá pronta, que é nesse tecidinho florido, de coelhinho, estampa de coelhinho. E agora, para fazer a camisetinha, nós vamos pegar esse de poá. Aí, nós vamos cortar 2 vezes o molde, tá? Deixando a margenzinha de costura, mas vamos fazer 2 vezes, que vão ser as manguinhas da camiseta, que aí é num tecido diferente. E aqui é o bolsinho. O bolsinho você vai fazer no tecido duplo. Vai riscar o molde ali, você vai mais no tecido duplo, que é para ficar os dois lados com o poazinho para fora, para ficar bonitinho. E aqui a gente vai fazer a blusinha. Esse bolsinho vai ficar na parte da frente da blusinha para dar mais um charminho ainda na roupa do nosso coelhinho. E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer do mesmo jeitinho que fizemos o da menina. Vamos passar o molde das costas, o molde inteiro, com as margenzinhas de costura. E vamos no da frente, passar o molde, deixando a golinha, né? Tirando o pedacinho, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse pedacinho aí, ó. Vocês vão riscar assim, e esse pedacinho vai ser o que a gente tirou, né, para poder fazer a golinha da camiseta, tá? Então, esse tecido de poá, quando vocês forem fazer, coloquem um tecido diferente para poder dar um destaque. Aí, agora nós vamos pegar a parte do chapeuzinho. Aqui eu fiz esse chapeuzinho
de acordo com o tamanho da cabeça do nosso coelhinho, né? E você vai pegar o tecidinho, dobrar pelo avesso e vai passar o molde. É bem simplesinho, só vai passar o moldezinho, deixando uma margenzinha de costura. Lembrando que esse daí a gente não fecha todo, a gente vai deixar um pedaço aberto para depois virar. Mas eu vou mostrar para vocês passo a passo na sequência. Então, agora que nós já temos todos os nossos moldes passados no tecido e recortados, né? Nós vamos agora começar a fazer o quê? Vamos mostrar aqui o passo a passo do franzidinho. Você vai pegar e vai vincar. Se você não quiser passar o ferro, dá para fazer também assim, ó. Com a unha, você vinca, vai ali bem onde fez a marquinha da caneta. Lembrando sempre de usar a caneta pagável. E você vai fazer a marquinha, que vai ficar assim. Ó, vai dar a dobrinha certinha, tá vendo? E aí, depois assim, nós vamos fazer do outro lado. Coloca bem na linhazinha e vinca. Com a unha também dá super certo. Não precisa nem ter a unha, é só fazer uma pressãozinha com o dedo ali que você consegue. E feito isso aí dos dois ladinhos, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui. Eu coloquei um pregadorzinho, né? Arrumei ali bem certinho, colocando as marcações da caneta, né? Bem direitinho nas linhas para não ficar torto. Aí coloquei bem certinho assim e vou colocar o pregadorzinho, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o pregador de um lado e do outro lado e depois vou colocar um alfinetezinho no meio, ali bem em cima da prega, no meio do paninho. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Marcar, colocar o pregadorzinho e colocar o alfinete no meio do tecido. E aí é só fazer a mesma coisinha, ó, tá vendo? Do outro lado. Aí vocês vão ver aqui como ficou atrás. Atrás vai ficar desse jeito, tá vendo? Dessa forma que fica na parte de trás do nosso trabalho. Aí agora é a hora que eu coloco o alfinete, que eu falei, ó, bem no meio, pra não atrapalhar na costura. Eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Porque eu não quero que essa preguinha, ela abra na hora que passar na máquina, né? Porque às vezes você vai colocar na máquina e como é tão pequenininho, quando você passa assim, acaba que pode sair do lugar. Então, para evitar, eu prefiro colocar, né, esses alfinetinhos nas duas partes, porque aí não tem como sair do lugar. E aí a gente vai levar na máquina e vai fixar só essa partezinha aqui primeiro. A gente vai passar a costura. Tá vendo essa marcação onde tem a margem de costura? Então, na parte de cima, nessa parte de cima aí, a gente vai passar a costura. Somente ali, retrocesso, costura, um franzidinho e volta e faz a mesma coisa no outro. Aí faz isso nos 4 ladinhos, tá? Aí aqui nós vamos colocar a parte de trás, frente com frente, e passar a costura onde eu tô mostrando. Nessa parte não, vai ser somente na meia lua. E aí essa partezinha aqui a gente vai virar pra dentro, tá? E vai passar uma costurinha ali pra dar o acabamento dos dois lados. A gente vai passar uma costura pra dar acabamento e vai unir depois apenas a meia lua, deixando essa parte aí aberta. Agora, eu vou soltar ela aqui para poder fazer as costuras. E na hora que estiver costurando, vocês vão ver certinho. E aí, vai ficar bem claro para vocês entenderem como que faz. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa partezinha, que é a parte da jardineira que vai ficar para cima. Aí, eu vou costurar ela dos 4 lados. Nos 4 não, porque como o tecido tá dobrado, então eu só preciso fazer 3 costuras, tá? Aí, eu vou fazer as 3 costurinhas. Vou costurar aqui e fechar ele pra cá, deixando um pedacinho aberto, tá? Eu vou costurar aqui, aí eu deixo um pedacinho aberto pra poder fazer a virada depois, tá? A gente costura pelo avesso, deixa essa partezinha aí que eu tô mostrando em aberto, parte de baixo, pra depois a gente virar e poder costurar na calça, tá? Que vai ficar costuradinho assim, tá vendo? Aí a gente vai colocar ali depois e passar a costura, tá?
na jardineirinha para poder ficar direitinho. Desse jeito aqui, ó, que vai ficar. Então, agora vamos fazer o quê? Vamos prender aqui a nossa alcinha. A gente vai dobrar ela, né? Já poderia ter feito antes, mas para poder ilustrar melhor, eu preferi fazer assim. A gente vai pegar, dobrar ela do avesso e vai colocar o alfinetezinho para firmar na hora da costura. 2 alfinetezinhos, vou fazer isso nas 2 alcinhas. A gente vai passar a costura, vai fazer esse redondinho aqui da frente e vai continuar até ali. A parte de baixo, essa parte reta de baixo, a gente não vai fechar, porque aí a gente vai virar a peça depois, tá? Então, vamos costurar apenas os 3 lados. A gente sobe a costura ali, ó, coloca certinho, bota o alfinete. Aí, a gente vai pegar, colocar o alfinetezinho. Eu quis colocar 2, que eu achei que ficou melhor para firmar, porque é uma peça muito pequena. Então, quanto mais presinha, melhor. E aí, a gente vai pegar, ó, começar aqui, retrocesso, dar a volta, acaba com retrocesso aqui, e aquela parte aberta pra gente poder virar a peça, né? E vamos pra blusinha. Aqui a blusinha vamos fazer o quê? Vamos pegar a parte de trás, unir com a parte da frente, tá vendo? É bem simples, mas antes o que a gente vai fazer? Pegar aqui essa parte da golinha, a margenzinha de costura que a gente deixou, a gente vai pegar aqui e colocar pra dentro, tá? Com a unha mesmo a gente faz esse vinco, pra poder dar o acabamento nessa golinha. Porque como eu falei, ele não vai ter, né? Como é um menininho, ele não vai ter aqueles detalhes na gola que a gente colocou na menininha. Então, a gente vai fazer essa marcação assim, ó, pra ficar pra dentro, tá vendo? Toda aqui pra dentro. Como é uma parte bem pequenininha, é bem delicado, a gente vai fazendo ali na mão, devagarzinho. E aí, depois a gente junta avesso com avesso. E vamos fazer o quê? Passar a costura. Começa o retrocesso, costura toda essa parte e termina aqui, deixando a parte de baixo aberta, né? Pra depois a gente encaixar no coelhinho. Então, eu vou colocar os grampinhos aqui para ajudar na hora da costura. Eu acho que eles facilitam, né? Apesar de você ter que tirar na hora, mas pelo menos já fica tudo marcadinho, principalmente quando a gente for fazer em produção. Aí, vamos fazer a costurinha e depois virar a pecinha pro lado direito, igual a gente fez com o da menininha, tá? Então, vamos agora deixar aqui para depois costurarmos e vamos pegar aqui o bolsinho. Como que a gente vai fazer esse bolsinho? Porque esse bolsinho, ele vai ficar aqui, ó, na blusinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou tirar para vocês poderem ver. O que que a gente vai ter que fazer? Antes de costurar a blusinha, a gente vai pegar esse bolsinho. Eu vou dobrar e a gente vai passar a costura, ó, tá vendo? Nesse pedaço, tá? A gente vai costurar esse bolsinho. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar toda esse bolsinho pra dentro e a gente vai costurar ele ali, deixando a parte de cima sem costurar, tá? A gente vai costurar só a meia luazinha. E primeiro, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai do avesso, passar a costura para deixar esse bolso todo fechadinho. Aí, depois que a gente vai prender ele na blusa. Mas na hora da máquina, vocês vão entender certinho. Agora, vamos para a manguinha. Eu vou pegar essa tirinha e de um dos lados, tá vendo aqui do retângulo? De um dos lados, eu vou virar e vou marcar, tá? Vou fazer a marcaçãozinha. Eu vou pegar e virar para dentro. A parte que tá, a parte da frente do tecido, eu vou fazer essa dobrinha para dentro, que ela vai ficar pro avesso para dar o acabamento da manga. Aí, depois que eu fiz isso, tá vendo? Tá dobradinho aqui. Eu vou pegar esse tecidinho e virar ele do avesso, tá? Assim, eu vou virar do avesso, marcar no meio certinho, onde estão as linhas, e vou prender. Porque aí a gente vai fazer o quê? A gente vai costurar em cima e na lateral, deixando essa parte que a gente dobrou aberta para poder encaixar o bracinho, tá? A gente vai passar uma costurinha primeiro nessa
partezinhas para dar o acabamento e depois a gente vira e fecha a manguinha para poder colocar no braço do coelhinho. Aí é fazer a mesma coisa na outra manguinha. Dobrar, costurar e virar e passar a costurinha. No chapeuzinho, o que a gente vai fazer? Dar o retrocesso, passar a costura em toda a volta, acompanhando todas as voltinhas bem certinho, para não ter erro. Inclusive nessa parte de baixo aí também passa a costura e vai costurar ele todo assim, seguindo o desenho. E retrocesso aí nessa parte, deixando esse pedacinho aberto para a gente virar esse chapeuzinho, tá? Chapeuzinho não precisa de ter enchimento, não. Ele vai ficar bom só assim mesmo. E agora que já alfinetamos tudo, tá tudo explicadinho, vamos para a melhor parte, que é a parte da costura. Então, como eu falei para vocês, ó, a partezinha da frente, o que a gente vai fazer primeiro? Tá vendo? Ó, nos nossos vincozinhos, vamos passar as costurinhas ali embaixo. Então, bora lá. Costurinha em um, retrocesso, costurinha no outro, retrocesso, pra prender e ficar direitinho. Tá vendo, ó, como que ficou? Presinho só essa pontinha acima da costura, tá? Não esqueçam que não é pra fazer na parte de dentro da roupinha, é na parte de fora, na margem de costura, que a gente faz o travamento desse vincozinho, tá? Aí vai ficar assim, ó, tá vendo? Mais pra baixo e tá presinho. Agora a gente já pode tirar os alfinetes, que o nosso vincozinho já tá prontinho, ó, tá vendo? Não tem mais risco de soltar, vai ficar um detalhe bem charmoso na nossa roupinha. Aí agora que a gente fez isso, a gente vai passar aqui em cima, bem rentezinho, o acabamento, tá? Dessa roupinha. A gente dá mais uma vincadinha ali e vamos passar a costurinha ali para dar esse acabamento, como eu falei anteriormente para vocês. Ó, tá vendo? Tá assim. Aí eu vou passar ali na máquina bem rentezinho. Vou colocar ali bem juntinho. Deixando certinho, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a agulha toda para minha direita, para ficar mais para cima possível, tá? Então aqui eu coloquei no máximo, deu 7, tá? E vou passar a costura ali. Não esqueçam do retrocesso no início e no final. Aí eu vou passar ela bem rentinho para ficar bem na partezinha de cima. Porque a roupa é bem pequenininha, então se ficar muito para baixo não vai ficar legal. Aí ficou assim, tá vendo? Um acabamentozinho da roupa. E aí, essa primeira parte está pronta. Agora vamos pegar a outra parte, que é a parte de trás, que é a lisa, e vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar, fazer o vincozinho e passar essa costura pro acabamento da roupinha. Só que, antes de eu passar essa costura, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a partezinha, lembra aquela partezinha de cima da jardineira que vai encaixar ali? A gente vai pegar ela primeiramente. Vamos virar aqui do avesso e passar a costurinha nela. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ter que costurar ela em volta e deixando uma partezinha para virar? Então, a gente vai pegar essa partezinha, vou colocar ali na máquina e passar a costura. Eu vou começar de cima, tá? Ó. Retrocesso, costura aqui e aqui e deixo a parte de baixo aberta. Então, vamos lá. Vou voltar pro padrão de costura que eu uso. E vou costurar. Pronto, costurei ali, tirei as linhas e vamos virar essa pecinha. Tá? Ela tá costuradinha ali. Eu vou tirar aqui o excesso de tecido para ficar um acabamento mais bonitinho, né? Refilando a peça. A parte de baixo vocês não cortem, porque é a que a gente vai usar para unir. Aí aqui, ó, viro a pecinha e venho ajeitando para ficar os cantinhos bem direitinho. Tá vendo? Eu vou usar a pontinha da tesoura, mas um hastezinho aqui fica melhor, sabia? Para fazer essas pontinhas. Eu preciso arrumar um para fazer isso. E aí a gente vira, deixa bem certinho ali, tá? Dá uma ajeitadinha
para ficar bem direitinho. E o que que a gente vai fazer? A gente vai unir. Tá vendo? Tá aberto ali onde a gente virou. E agora a gente vai unir. A gente vai colocar o meio dessa peça, ó. A gente lembra que fez a marcação? Mas aí a gente dobra, dá uma prensada ali para ficar bem no meinho. Aí nesse meinho, a gente vai juntar este meinho com o meinho que tá marcado ali, ó. Meio com meio, tá vendo? Que tá marcado aqui. Na calça também. E a gente vai colocar essas duas peças juntas, tá? Porque essa aí é a partezinha de trás da jardineira, né? Onde vai prender as alcinhas. Aí a gente coloca um alfinetinho para não sair do lugar. Porque o que acontece? Se a gente prendesse só ele, depois fizesse o acabamento, aí ia ficar com duas costuras. Dessa forma, a gente já deixa ele presinho e vem fazendo o acabamento de uma vez só. Que aí fica um acabamento mais bonito, né? Deixa o trabalho mais bonitinho. É só prender aqui os alfinetes certinho. E aí a gente vai colocar lá e fazer aquele mesmo, tá vendo como que ficou? Tá certinho. Aí a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha que a gente fez para costurar o acabamento desse outro aqui, tá vendo? A gente vai jogar toda a agulha da máquina pro lado direito. A gente vai botar ali rentinho, o calcador, ó, bem rentinho, sem nenhuma sobra. E vamos jogar toda a agulha, que no caso meu aqui é o 7, ela vai toda para a direita, para essa costura ficar o mais alto possível. E aí a gente costura, vai tirando os alfinetinhos e deu o acabamento da nossa pecinha. E ficou assim, ó, tá vendo? A costurinha e já prendeu esse numa costura só. Fica um acabamento mais bonito. E agora, vamos prender, tirar essas linhazinhas que sempre ficam, né, as rebarbinhas. E agora nós vamos prender as duas peças. Vamos colocar direito com direito, bem certinho ali, ó. Pra ficar bem certinho, vamos prender, tá? E vamos colocar do outro ladinho também. Direito com direito, a gente bota os grampinhos. Lembrando que a parte de cima a gente não vai costurar, hein, gente? Vou até botar os grampinhos pra cima, que acho que vai facilitar. Aí eu vou costurar essa lateral, ó. Toda essa lateral aqui a gente vai passar na máquina para fechar a nossa peça. Aí a gente vai voltar, né? Limpar e voltar para a configuração anterior, que é a padrão que eu gosto de usar. E aí é só ir devagar, fazendo os arredondamentozinhos, costurando, retrocesso no final e tcharam! Vamos refilar aqui a peça, né? Para poder ficar melhor de virar. Dar uma refiladinha nela. E a nossa calça já está praticamente pronta, tá vendo? Essa é a parte de baixo. Agora é só virar ela todinha. Ajeitar ali bem direitinho as costuras, né? Na hora de virar. E vai ficar dessa forma aqui, ó, gente. Depois a gente vai passar o ferro, vai sair toda essa marca de caneta. Aí vocês vão ver como vai ficar bonitinho. Aí vai ficar desse jeitinho a nossa calça. E agora, o que que a gente vai fazer? Vamos costurar as alcinhas. Lembrando que não pode costurar embaixo, tá? É só essa parte aqui da costura, deixando embaixo, sem costurar pra gente virar. Aí, vamos lá. Passar a costurinha nas duas alcinhas. Nessa parte, você vai virando devagarzinho que dá certo. Né? Essas curvinhas, tem gente que tem agonia delas. Mas é só ir devagar, sem pressa, que dá super certo. Agora, vamos refilar a pecinha, tirando o excesso, né? Cuidado, porque como é pequenininho, para não cortar na linha. E aí, gente, eu ainda não tinha. Quando eu fiz esse vídeo, eu mostrei pra vocês o vídeo que eu comprei, né? O Vira Costura. Só que quando eu gravei esse vídeo, eu ainda não tinha comprado. Então, deu um trabalhinho de virar essa pecinha, porque ela é muito estreitinha.
Então, ela dá um pouquinho de trabalho. Você tem que ter um pouquinho de paciência nessa hora. Tem que ser bem devagar, aos pouquinhos, e vai virando, mas dá certo. Claro que se já tivesse aí com vira-costura era mais fácil. Você colocava ali atrás, puxava, funcionava bem. Mas na época eu ainda não tinha. Eu comprei agora. Então, a próxima costurinha que vocês verem aqui, provavelmente já vou estar usando ela, se tiver alguma viradinha. Mas vocês viram aí, eu peguei a pinça, fui empurrando, vai devagarzinho que dá certo. Só dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas funciona. Se você também não tiver e quiser fazer, não é isso que vai impedir de fazer. Aí vai ali, ó, ajeitando bem direitinho, vendo? Para as costurinhas ficarem bem marcadinhas. E aí tá pronta a nossa alcinha. A gente vai fazer o quê? A mesma coisa na outra alcinha. Costura, refila e vai virando, vai virando. Dá um trabalhinho, mas dá certo no final. Só demora um pouquinho, mas faz parte do trabalho, né? Inclusive, eu tenho que mostrar pra vocês, né? Usando o vira-costura. E ficaram assim as duas alcinhas. Aí agora, o que que nós vamos fazer? Vamos separar toda essa parte, tá? Porque aí a gente vai colocar a alcinha aqui, mas a gente não vai prender ainda. Vamos reservar e vamos continuar no próximo vídeo a confecção da camiseta do coelhinho.